Você já parou para pensar em como é escolhido o líder de uma das maiores religiões do mundo? O processo de eleição de um papa é envolto em tradições centenárias, rituais profundos e momentos de grande espiritualidade. Desde o momento em que um papa falece até o anúncio de o Habemus Papam. O conclave é uma jornada única, marcada pelo segredo absoluto e pelo compromisso de fé dos cardeais, que se isolam completamente do mundo para escolher o próximo sucessor de São Pedro. É um evento repleto de simbolismo e significado, que poucos conhecem em detalhes. Neste vídeo, vamos mergulhar nos bastidores desse processo fascinante, entender o papel de cada cardeal e como a tradição, a fé e o rigoroso protocolo se unem para eleger o novo líder da Igreja Católica. E no final, quero saber a sua opinião. O que você acha sobre todo esse processo de eleição? É um símbolo necessário de tradição ou poderia ser modernizado? Deixe seu comentário, pois quero muito saber o que você pensa. E se você tem interesse em conhecer mais sobre as figuras inspiradoras da Igreja Católica, como santos e santas, o livro digital Santos e Santas da Igreja Católica pode ser uma ótima leitura. O link para adquirir esse material está na descrição do vídeo. A morte ou a renúncia de um papa abre um dos momentos mais solenes e misteriosos na Igreja Católica. O conclave. Trata-se de um processo tão antigo quanto fascinante, que carrega em si séculos de tradição e história, quase imutável desde os tempos medievais. Tudo começa com a reunião do Colégio dos Cardeais, que se dá no Vaticano, onde, em absoluto sigilo, eles se unem para escolher um novo líder para a Igreja. O Papa eleito será aquele que guiará milhões de fiéis, um novo sucessor de São Pedro. Mas de onde vem todo esse ritual? Voltemos ao ano de 1274, quando o Papa Gregório X, marcado por sua própria experiência de eleição, instaurou as primeiras regras formais do conclave. Em sua Constituição Apostólica, Ubi Periculum, Gregório X estabeleceu as diretrizes para evitar longos períodos de indefinição, algo que ele conhecia muito bem. Antes disso, com a morte de Clemente IV, em 1268, o processo de escolha se arrastou por intermináveis 1006 dias. Era o conclave de Viterbo, o mais longo da história da Igreja, e um evento marcado pela impaciência popular e tensões políticas. Imaginem os fiéis na cidade de Viterbo, esperando por quase 3 anos pela escolha de um novo papa. A ansiedade era tanta que a população chegou ao ponto de trancar os cardeais dentro do palácio e reduzir suas provisões de alimento, esperando, talvez, que o desconforto acelerasse a escolha. Em certo momento, as condições chegaram a tal ponto que parte da cobertura do local foi removida, deixando os cardeais expostos ao clima, sob chuva ou sol. Finalmente, a pressão resultou na eleição de Teobaldo Visconti, que, para surpresa de muitos, nem era cardeal e nem estava presente em Viterbo. Ele se encontrava na Terra Santa, e levou-se ainda 4 meses para que ele chegasse a Roma, fosse ordenado e assumisse o nome de Gregório X. Essa experiência o marcou tanto que ele quis evitar que algo parecido se repetisse. Foi ele então que usou pela primeira vez o termo conclave, do latim conclave, literalmente, com chave, para definir esse espaço fechado, reservado, onde os cardeais se reuniriam para a eleição. Era uma forma de garantir que o processo fosse rápido e resguardado de influências externas. Desde então, a palavra conclave carrega consigo essa essência de um lugar de recolhimento e segredo, protegido do mundo. A Constituição Ubi Periculum estabeleceu normas rigorosas, prevendo, inclusive, limitações alimentares e isolamento até que a decisão fosse tomada. Ao longo dos séculos, claro, alguns aspectos foram adaptados, mas a essência e o sigilo permaneceram. Em 2006, São João Paulo II, por meio da Constituição Universi Dominici Gregis, atualizou o conclave para os tempos modernos, mantendo o intervalo de 15 a 20 dias entre a morte ou renúncia do Papa e o início das votações, apesar de as viagens serem hoje mais rápidas. Esse período é aproveitado pelos cardeais para reflexão e discussões sobre os desafios que a Igreja enfrenta, chamado de Novendiales, e termina com uma missa solene. Quando o dia do conclave finalmente chega, a Capela Sistina se torna palco do evento. Ali, sob os afrescos de Michelangelo, cada cardeal deposita seu voto em uma urna.
É um processo que transcende qualquer burocracia. É uma escolha espiritual, uma busca coletiva pelo novo pastor da Igreja. Quando um papa falece ou decide renunciar, inicia-se um período de grande expectativa na Igreja Católica. A sé apostólica é declarada vacante, e um novo ciclo começa. Durante essa fase de transição, o cardeal camerlengo é incumbido de uma série de procedimentos essenciais, que vão desde a verificação oficial da morte do Papa até a preparação para o conclave. Em uma tradição que atravessa séculos, é ele quem declara o falecimento do pontífice em um ato formal, testemunhado pelo mestre das celebrações litúrgicas pontifícias, prelado e outros membros da cúria. Além disso, ele é responsável por lacrar os aposentos papais e recolher o anel e o selo do Papa, símbolos de seu poder, para impedir o uso ou acesso indevido. Enquanto isso, a Igreja se volta para as cerimônias em homenagem ao Papa falecido, um rito que dura 9 dias, as chamadas exéquias de sufrágio. Esse é um período de oração e reflexão, onde o legado do Papa é relembrado, mas o olhar já se volta também para o futuro. Durante esses dias, é normal que a comoção dos fiéis misture-se com a expectativa de quem será o novo líder, aquele que levará adiante os desafios da Igreja. E então, finalmente, inicia-se o conclave. O direito de eleger o Papa pertence exclusivamente aos cardeais com menos de 80 anos, um limite estabelecido pelo Papa Paulo VI, em 1970, para assegurar que aqueles que decidem sobre o novo pontífice estejam em plena atividade. O conclave deve ocorrer dentro dos limites do Vaticano, mais especificamente na Capela Sistina, um lugar impregnado de história e espiritualidade, onde os cardeais se recolhem no mais absoluto isolamento. Ali, sob os olhos dos majestosos afrescos de Michelangelo, eles iniciam o processo de escolha, guiados por rituais e o espírito de oração. Ao longo da história, a Igreja passou por reformas que adaptaram a forma de eleger o Papa. Uma dessas mudanças significativas foi a introduzida por Paulo VI, que estabeleceu 3 modalidades para a eleição: a aclamação, o compromisso e a votação. Esse sistema permitia, teoricamente, que um Papa fosse escolhido sem votos formais, caso houvesse consenso imediato. No entanto, João Paulo II, em sua Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis, em 1996, trouxe uma modificação importante. A eleição só poderia ser feita por votação, garantindo, assim, uma expressão democrática e estruturada de cada escolha. Esse processo de votação é dividido em 3 passos: scrutinium, ou contagem dos votos, post-scrutinium, a verificação dos votos, e, finalmente, a destruição dos votos por fogo. Esse último passo é o que gera a famosa fumaça, que se torna um símbolo para o mundo externo. A fumaça preta indica que ainda não houve um consenso. A fumaça branca, por outro lado, sinaliza que um novo Papa foi escolhido. É uma tradição poderosa. Uma mensagem visual simples e direta que comunica ao mundo que a Igreja está pronta para um novo capítulo. No interior da Capela Sistina, o sigilo é absoluto. Qualquer tentativa de comunicação com o exterior é rigorosamente proibida, e as sanções para quem violar essa regra são severas, podendo levar até mesmo à excomunhão. Essa regra de sigilo garante que o processo seja totalmente livre de influências externas, protegendo a liberdade e a pureza das intenções dos cardeais eleitores. A expectativa e a tensão são palpáveis, mas, ao mesmo tempo, é um ambiente profundamente espiritual, onde cada cardeal se compromete a ouvir o Espírito Santo, pedindo orientação para tomar uma decisão que impactará milhões de fiéis em todo o mundo. Os conclaves podem durar de 2 a 5 dias, mas a história nos conta sobre alguns processos muito mais longos, como o de Celestino V, que levou 27 meses, ou muito curtos, como o que elegeu Júlio II em apenas algumas horas. Cada conclave é único e reflete o momento da Igreja. Quando finalmente se chega ao nome do novo Papa, é um momento de alegria e alívio para os cardeais e para toda a Igreja. Sob os aplausos dos fiéis, o anúncio é feito: Habemus Papam. E assim, um novo capítulo começa, guiado pelo Papa eleito, que carregará consigo as esperanças e desafios da Igreja e de seus fiéis ao redor do mundo. Após a conclusão das exéquias do Papa falecido, o Vaticano começa os preparativos para o conclave, um ritual envolto em reverência e mistério.
Esse processo, que inicia entre o 15º e o 20º dia após a morte do pontífice, é rigorosamente calculado, assegurando que tudo esteja disposto para o acolhimento dos cardeais no coração do Vaticano. A Capela Sistina, que ao longo de mais de um século tem servido como local para esse evento sagrado, é adaptada para proporcionar o isolamento necessário, de modo que cada cardeal possa se concentrar exclusivamente na tarefa de eleger o próximo Papa. As acomodações próximas, especialmente a Casa de Santa Marta, onde os cardeais eleitores repousam, garantem o isolamento e o ambiente adequado para que eles se mantenham afastados de qualquer interferência externa. O conclave é precedido por uma missa solene com a presença de todos os cardeais. Nesse momento, há uma atmosfera de profunda oração e reflexão, enquanto eles clamam por discernimento e força para tomar uma decisão que moldará o futuro da Igreja. Após a liturgia, a Capela Sistina é preparada com 2 altares. No altar principal, coberto por um pano púrpura, são dispostos 3 vasos de vidro transparentes e uma bandeja de prata. Esse é o espaço destinado ao ato de votação. No segundo altar, reservado aos cardeais escrutinadores, tudo está disposto para a verificação dos votos. Então, o momento de início do conclave é anunciado. Os cardeais se dirigem aos seus assentos na Capela Sistina ao som do hino Veni Creator Spiritus, entoando uma invocação ao Espírito Santo para que guie suas decisões. Cada cadeira traz o nome do cardeal que ali se sentará, destacando a individualidade de cada voto e a responsabilidade pessoal de cada um nessa escolha. Nesse instante solene, o mestre das celebrações litúrgicas pontifícias profere a famosa ordem: Extra homines, todos os estranhos devem deixar a capela. Jornalistas, câmeras e todos aqueles que não são cardeais eleitores saem, enquanto os portões são fechados, isolando totalmente a Capela Sistina do resto do mundo. O camerlengo, então, realiza a leitura do juramento solene. Cada cardeal deve comprometer-se a manter sigilo absoluto sobre as deliberações, a recusar qualquer influência externa e a agir em plena liberdade de consciência. Esse momento é particularmente simbólico, pois reforça a importância da eleição e a seriedade com que cada cardeal encara essa missão. Um a um, cada cardeal é chamado, aproxima-se da mesa principal e, com a mão direita sobre as escrituras, pronuncia seu juramento em latim, garantindo seu comprometimento perante Deus e a Igreja. Este é um ritual poderoso, uma confirmação pública de que cada cardeal está ali não por interesses pessoais, mas com a finalidade de escolher, com o auxílio divino, o próximo líder da Igreja Católica. Após os juramentos, é hora de organizar o processo de votação. Através de sorteio, são escolhidos 3 cardeais escrutinadores, cuja responsabilidade é verificar e contar cada voto. Eles recebem os títulos de primeiro, segundo e terceiro escrutinador. Pelo mesmo método, selecionam-se 3 cardeais infirmari, cuja função é recolher os votos daqueles que, eventualmente, adoecerem durante o conclave e estejam impossibilitados de se dirigir até a Capela Sistina. Por fim, mais 3 cardeais são escolhidos como revisores, encarregados de fiscalizar o trabalho dos escrutinadores, assegurando que o processo transcorra de maneira justa e correta. Essa estrutura rígida e bem definida, com sorteios realizados diante de todos os presentes, é uma garantia de que o processo é levado com extrema seriedade e respeito. Tiras de papel com os nomes dos cardeais são depositadas nos vasos de vidro sobre a mesa do altar-mor, de onde são retiradas para o sorteio. Tudo é pensado para evitar suspeitas, para que o ambiente inspire confiança mútua e devoção ao dever sagrado que ali se realiza. Esse cuidado detalhado no preparo e na organização do conclave reflete a essência da Igreja Católica: tradição, fé e uma busca profunda por justiça e orientação divina. Assim, enquanto o mundo espera em expectativa silenciosa, dentro da Capela Sistina um processo cuidadoso e profundamente espiritual ocorre. Um rito que é ao mesmo tempo humano e divino, carregado de história e significado. A votação, o momento culminante do conclave, ocorre em sessões cuidadosas e silenciosas, onde cada cardeal carrega o peso de sua responsabilidade diante de Deus e da Igreja. As votações são feitas 2 vezes de manhã e 2 vezes à tarde, exceto no primeiro dia, em que ocorre apenas uma. Cada cardeal recebe um boletim retangular,
onde lê as palavras em latim, eligo in summum pontificem, elejo como sumo pontífice, e com uma caligrafia clara e impessoal, escreve o nome do candidato que, aos olhos de Deus, considera o mais apto para guiar a Igreja. É um momento profundamente pessoal e solene, no qual cada cardeal se recolhe em oração antes de entregar seu voto, afirmando para si e para o Senhor que seu voto representa aquilo que verdadeiramente acredita ser o melhor para a Igreja. Ao término desse momento de introspecção, cada cardeal, começando pelos mais idosos, se levanta e caminha até o altar-mor, onde deposita o voto em uma bandeja de prata, e em seguida, o deixa cair dentro de um dos vasos de vidro. É uma sequência que, apesar de simples, é carregada de significado. Um a um, os cardeais entregam seus votos, conscientes de que esse gesto é um passo em direção à escolha de um novo pontífice. Ao final da votação, o primeiro escrutinador agita o vaso de vidro para misturar os votos, e então, derrama-os no segundo vaso, onde cada voto é contado em voz alta para assegurar que o número corresponde ao total de eleitores. O processo de escrutínio é um rito complexo e detalhado. O primeiro escrutinador retira cada voto, anotando o nome escrito. O voto passa, então, para o segundo escrutinador e, por fim, é lido em voz alta pelo terceiro. Assim, cada nome é proclamado para que todos ouçam e possam ter certeza de que o processo ocorre de forma justa e transparente. Após essa leitura, os votos são perfurados e costurados com linha, numa ação simbólica e prática que representa a união dos cardeais em torno da escolha de um novo Papa. Cada costura atravessa a palavra eligio impressa nos boletins, reforçando o compromisso do conclave com a eleição. A verificação final é conduzida pelos cardeais revisores, que checam cuidadosamente os votos costurados para garantir a precisão do processo. É um ato meticuloso, pois qualquer erro pode comprometer a legitimidade do escrutínio. Caso um cardeal não alcance os votos necessários, 2/3 dos eleitores, o processo é reiniciado. As notas pessoais e todos os boletins são levados até um fogão ao lado da Capela Sistina, onde são queimados. É nesse momento que o mundo espera com ansiedade o sinal visual de uma nova liderança: a fumaça. Se a fumaça que sai pela chaminé é preta, significa que ainda não houve consenso. Se é branca, então um novo Papa foi escolhido. Desde o conclave de 2005, um novo sistema auxilia a produção da fumaça, distinguindo-a claramente entre preta e branca. Esse sistema, além do fogão tradicional, utiliza um aparelho que contém substâncias químicas, que, quando queimadas, produzem fumaça de cores específicas. Para a fumaça preta, utilizam-se produtos como o perclorato de potássio, antraceno e enxofre, enquanto a fumaça branca resulta da queima de clorato de potássio, lactose e colofonia. Esse sistema aprimorado foi introduzido para garantir que a mensagem seja clara para os fiéis e para o mundo, evitando confusões que, no passado, já ocorreram. No passado, o processo era mais rudimentar. Para a fumaça preta, usava-se breu, enquanto a fumaça branca era obtida com palha molhada. As melhorias no sistema de fumígenos refletem a modernização dos métodos, sem perder o significado simbólico e espiritual do momento. Cada detalhe é pensado para honrar a tradição, enquanto adaptações práticas ajudam a evitar mal-entendidos, preservando a dignidade e o significado do conclave. É um processo ao mesmo tempo simples e grandioso, que carrega séculos de história, fé e tradição. Ao longo desses dias, os cardeais se recolhem para orar e debater, na esperança de que, ao final, surja um líder capaz de guiar a Igreja com sabedoria e coragem. A cada nova eleição, o mundo aguarda o momento em que, da Capela Sistina, uma fumaça branca finalmente emerge, anunciando a escolha do novo Sumo Pontífice. Após a eleição do novo Papa, um momento solene e histórico ocorre, imbuído de simbolismo e tradição. Assim que um candidato obtém a maioria necessária, o último dos cardeais diáconos chama à Capela Sistina duas figuras importantes: o secretário do Colégio dos Cardeais e o mestre das celebrações litúrgicas pontifícias. Com toda a Assembleia em silêncio, o cardeal diácono se aproxima do cardeal eleito e, em nome do Colégio dos Cardeais, faz a pergunta que é ao mesmo tempo uma confirmação e um convite à obediência. Acceptasne electionem diti canonici factam in summum pontificem.
Aceitas a tua eleição canônica como sumo pontífice. O momento em que o cardeal responde é repleto de intensidade. Se ele aceita, pronuncia as palavras, aceito em nome do Senhor, que significam sua entrega e aceitação do peso que carrega. Mas há sempre a possibilidade, ainda que rara, de uma recusa. Caso o eleito declinasse, uma nova votação seria necessária, e o processo se reiniciaria. Uma vez aceito o mandato, o decano o questiona sobre o nome que deseja adotar. Nesse instante, o cardeal, agora o novo Papa, anuncia o nome que o identificará em seu pontificado. Um nome que traz consigo história e significado, muitas vezes inspirado em predecessores ou santos que simbolizam os valores que deseja trazer ao seu papado. Após essa escolha, segue-se o ato de obediência. Os cardeais, um a um, aproximam-se do novo Papa e, em gesto solene, reafirmam sua lealdade e compromisso ao sucessor de Pedro. Esse ritual reforça a unidade da Igreja e representa a entrega coletiva do Colégio dos Cardeais ao novo líder espiritual, que agora está no centro da responsabilidade de guiar a fé e as ações de milhões de católicos ao redor do mundo. Enquanto isso, os votos, as notas e as tiras de sorteio do conclave são reunidos numa caixa que é levada ao fogão da Capela Sistina. Neste momento, sem palha molhada, a fumaça que sai da chaminé é branca, e o mundo sabe que habemus papam. Temos um Papa. Este sinal inconfundível, aguardado ansiosamente pela multidão reunida na Praça de São Pedro e por fiéis em todo o globo, anuncia que a Igreja tem um novo pastor. Pouco depois, um novo rito acontece. O cardeal protodiácono dirige-se à varanda central da Basílica de São Pedro, onde, diante de uma multidão de fiéis e observadores, pronuncia a icônica frase em latim: Anuntio vobis gaudium magnum, habemus papam. Ele revela o nome do cardeal eleito e o nome papal escolhido. A emoção na praça é palpável, e a proclamação é recebida com aclamações e aplausos, enquanto os olhares se voltam para a varanda onde, em breve, o novo Papa fará sua primeira aparição pública. Quando finalmente surge, o novo Papa se posiciona na varanda, diante de milhares de fiéis que o aguardam em silêncio reverente. Ele faz seu primeiro gesto como líder da Igreja ao abençoar Urbi e Orbi, a cidade de Roma e o mundo. Este gesto, carregado de simbolismo, é uma declaração de que seu ministério não se restringe a Roma, mas a toda a humanidade. Desde João Paulo II, tornou-se comum que o novo Papa também se dirija ao povo com um discurso breve antes da bênção, criando um laço imediato com a multidão. Ele traz suas primeiras palavras, muitas vezes comovidas e cheias de esperança, refletindo o início de um novo capítulo para a Igreja. Essa cerimônia marca um momento de transição e continuidade, onde a Igreja reafirma sua tradição e ao mesmo tempo renova seu espírito. Cada detalhe deste ritual, desde o início do conclave até o primeiro discurso do Papa, carrega um profundo sentido histórico e espiritual, ligando o presente aos séculos de história da Igreja. E para todos aqueles que assistem, é um lembrete de fé, unidade e esperança para o futuro. Ao final desta jornada, o processo de eleição de um Papa emerge não apenas como um ritual formal, mas como uma poderosa expressão de fé, tradição e responsabilidade. Cada detalhe, desde o isolamento dos cardeais no conclave até o momento em que o novo Papa surge diante da multidão, reflete a seriedade e a espiritualidade que acompanham a escolha do líder da Igreja Católica. Não é apenas uma eleição. É um ato de entrega e de comunhão, onde homens se recolhem em oração e ponderação, buscando orientação divina para uma decisão que ressoará pelo mundo. Este processo nos lembra a importância de manter vivos os ritos e tradições que moldaram a fé ao longo dos séculos. Ao mesmo tempo, ele nos conecta com o valor da renovação. A cada Papa eleito, a Igreja abre um novo capítulo, com novos desafios e novas esperanças. O olhar e as primeiras palavras do novo pontífice na varanda de São Pedro transmitem não só o peso de sua missão, mas também um chamado à união, à paz e ao compromisso coletivo. Refletindo sobre tudo isso, fica claro que o conclave é um momento de profunda renovação espiritual para a Igreja e para seus fiéis, um ato que transcende o tempo e as mudanças. É uma lembrança de que, embora o mundo e as circunstâncias se transformem, a fé permanece, oferecendo orientação e esperança. Essa tradição nos convida a olhar para o futuro com o coração aberto e nos lembra
que, em meio a incertezas, a fé e a unidade são pilares essenciais para enfrentar o caminho que temos pela frente.